Graças a Deus. Obrigado, irmão Léo. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Segure em sua mão a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós vamos meditar nessa palavra poderosa que é o sustento da nossa fé. Você que trouxe a sua espada, abra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. O tema da mensagem: visão do céu. Está escrito na palavra de Deus: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Podei-vos assentar. As pessoas se preocupam em construir um futuro onde elas tenham conforto e segurança. Os pais se preocupam com o futuro do filho, quando o filho ainda é uma criança. Eles querem prover todas as condições para que o seu amado tenha as melhores oportunidades, estude nas melhores escolas, tenha a oportunidade de cursar uma faculdade e ser alguém na vida, construir um futuro, uma família, ser próspero. As pessoas projetam as férias, as pessoas pagam em até 12 vezes no cartão para fazer viagens e conhecer cidades, praias e lugares lindos. Não é errado você projetar o teu futuro, mas o apóstolo Paulo nos disse, movido pelo Espírito Santo: ora, se já morrestes com Cristo e com Ele ressuscitastes, então olhai para as coisas que são de cima, e não apenas para as que são da terra, porque as coisas da terra, embora visíveis, são temporais e passageiras, mas as que são de cima, embora invisíveis, são reais e eternas. As pessoas têm se preocupado com as coisas temporais que passam e têm negligenciado as eternas. Dentro de 100 anos, todos nós que estamos aqui hoje não estaremos mais nessa terra. Hoje centenas de pessoas acordaram cheias de sonhos e projetos, e a vida delas foi ceifada sem prévio aviso. A Bíblia nos compara a neblina ou a nuvens do céu que logo se dissipa, e nós estamos projetando a vida aqui na terra, nos preocupamos com o amanhã aqui na terra, com a aposentadoria, mas nós não estamos nos preocupando com o reino eterno, porque quando você fechar os teus olhos aqui na terra, não vai importar se você venceu nas coisas terrenas e temporais, não vai importar se você
cursou uma faculdade, fez mestrado, doutorado, se você conquistou uma casa grande e confortável e dirigia um carro do ano, não vai importar se o teu nome era reconhecido como alguém de sucesso entre os homens, se você tinha títulos entre os homens, não desmerecendo todas estas coisas. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas quando nós fecharmos os nossos olhos, só uma coisa terá importância: se o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, se você conquistou através da fé na obra de Jesus um lugar no reino eterno. Hebreus capítulo 13, no versículo 14, a palavra diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, ou que dure para sempre, mas buscamos aquela que há de vir. Quando se vai projetar a construção de uma cidade, é necessário que tenha um rio para fornecer água para a cidade. Você pode perceber que aqui em Porto Alegre nós temos o rio Guaíba, que fornece água a toda a população. E se você é do interior, eu tenho certeza que lá na tua cidade tem um rio que fornece água. Eu sou natural de Itaqui, e lá em Itaqui tem o rio Uruguai, que fornece água para a cidade. E no reino de Deus, na Nova Jerusalém, o rio que vai fornecer água para os seus habitantes é o rio da água da vida. Uma água que aquele que dela beber jamais sofrerá o dano da segunda morte. Outra coisa que se pensa quando se vai construir uma cidade é a necessidade de ter um terreno para construir um cemitério, para que os seus habitantes sejam colocados após a sua morte. Quando eu viajo de ônibus em viagens intermunicipais, eu gosto de sentar na janela. Quem é que gosta de viajar na janela? E eu fico observando a paisagem, eu fico olhando os campos, o gado, as árvores, as pontes, os rios. Eu me encanto com essas coisas. Quem gosta de ficar observando? E eu notei que por cada vilarejo entre uma cidade e outra pela qual eu passo, existem pequenos campos com muitas cruzes. São cemitérios construídos para colocar a população local daquele vilarejo. Tem um ditado que diz que o homem tem remédio para tudo, menos para a morte. Da morte ninguém escapa, mas na Nova Jerusalém, que o Senhor tem preparado para o seu povo habitar, não tem cemitério. Porque aqueles que nela habitarem terão um corpo glorificado, eterno e imortal, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Um corpo que o Senhor Jesus disse: aquele que vencer jamais sofrerá o dano da segunda morte. Hoje nós sofremos quando nós temos que nos despedir de pessoas a quem amamos. Quem aqui já se separou de alguém amado? Nós não fomos projetados para vivenciar a morte. A morte não faz parte do plano original. Deus nos criou para sermos eternos, criaturas eternas. Trazemos em nós a sua imagem e semelhança. Mas a morte veio por conta do pecado. E quando nós precisamos nos separar de alguém, é um momento que marca, que fica gravado e machuca a alma.
quando você se despede daquela pessoa amada, que fez parte da tua história, a nossa alma dói, as lágrimas escorrem, não existem palavras que possam confortar, mas o Senhor tem uma promessa para você, de um dia habitar em uma cidade, aonde não haverá a segunda morte, aonde não haverá dor da separação. E quando nós morremos em Cristo, se você teve familiares, irmãos, amigos que partiram no Senhor, eles estarão te esperando nos portais eternos para te receber no paraíso, que hoje está embaixo do trono de Deus. Até a manifestação de Jesus, ele ficava no centro da terra, separado do inferno, mas quando o Senhor Jesus veio em forma de homem, venceu a cruz e a morte, ele desceu às profundezas. A palavra diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele desceu e pregou aos espíritos que estavam no paraíso, que até então ficavam no centro da terra, separado do inferno por um grande abismo. E ali ele pregou a estes espíritos, a Adão, a Abraão, Isaac e Jacó, que estavam no paraíso, salvos. Ele se apresentou como o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, que veio para salvar. Então ele levou o paraíso e o colocou debaixo do trono de Deus, até que nós possamos habitar na Nova Jerusalém. Está dando para entender isso? Então hoje nós vivemos a separação, hoje nós choramos a perda de pessoas amadas, mas se você perseverar, Apocalipse 2 diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer receberá do Senhor Jesus a coroa da vida, e jamais sofrerá o dano da segunda morte. Jesus disse aos seus discípulos: não temam os homens que podem matar o corpo e não podem destruir a alma, temam antes a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Mas da mesma forma que ele pode punir os ímpios, ele recompensa o justo, aqueles que creram no seu Filho e se renderam a ele, lhes dando a vida eterna. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo que não ficará enfermo. Você conhece alguma cidade sem hospital? Você conhece alguma cidade que não tenha posto de saúde? Que não tenha clínica? Lá na minha cidade tem o Hospital São Patrício. Aqui em Porto Alegre são inúmeros os hospitais. E todo dia existem pessoas se tratando de diversas enfermidades. Existem setores e alas dos hospitais que os enfermos, pessoas como você e eu, precisam de remédios como morfina, porque elas estão sendo destruídas vivas pelo câncer e por diversas outras enfermidades que causam dor, que causam sofrimento. Eu lembro que quando eu fiz estágio em enfermagem, eu administrava morfina e dentre outras medicações, e tinha pessoas que de hora em hora precisavam de morfina, e ainda tinha, se necessário, no intervalo dessa hora, elas precisavam de outras medicações, porque a dor era extrema. Pessoas gemendo, pessoas sofrendo. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e para você. Se você vencer a si mesmo, se você vencer
as tentações que o diabo oferece, se você abrir mão dos prazeres pecaminosos que tem neste mundo, e você viver para Cristo, priorizar o reino de Deus, se você visar aquilo que é eterno, você vai ter um corpo que jamais ficará enfermo. Você terá um corpo igual ao corpo de Jesus, o Filho de Deus. Jesus é fiel. O apóstolo Paulo disse: agora nós vemos em partes, como que por um espelho ou por neblina, mas chegará o dia em que nós o conheceremos, como por Ele somos conhecidos, e como Ele é, nós seremos. Nós teremos um corpo que jamais ficará enfermo e jamais sofrerá o dano da segunda morte. Eu lembro que Jesus se revelou aos discípulos em Emaús, e quando estes o reconheceram, ele se trasladou, saiu de Emaús e se apresentou em Jerusalém, na casa de Maria, onde eles estavam reunidos, a portas fechadas. Jesus, com o corpo glorificado, atravessou paredes, e para que eles não pensassem que se tratava de um espírito, ele comeu e bebeu junto deles. Nós teremos um corpo que não será limitado à matéria, que não será limitado às coisas que hoje nos limitam. Hoje a pessoa é acometida por uma enfermidade e fica debilitada, perde os movimentos, perde a saúde, perde qualidade de vida. A pessoa fica idosa e fica curvada, limitada. Muitos estão em um leito, sem nenhuma alegria de viver, sem qualidade de vida. Precisam ser carregados, precisa dar banho. Mas aquele que perseverar, ainda que tenha morrido idoso, vai ter um corpo jovial e eterno. No reino de Deus, aqueles que eram cegos verão perfeitamente. Aqueles que eram paralíticos andarão e saltarão na presença do Senhor. Os nossos irmãos que deram a vida no Coliseu Romano foram devorados vivos pelos leões, como um espetáculo aos homens e ao mundo espiritual. Terão uma grande recompensa, um corpo eterno, um corpo imortal, um corpo belo. Deus criou o ser humano belo, perfeito. Adão e Eva eram perfeitos, mas quando o homem pecou, o homem, dentre muitos prejuízos, perdeu a simetria facial. Você pode notar que você tem um lado do rosto diferente do outro. Quem já percebeu? Tem pessoa que diz assim: não, tira a foto aqui desse lado que eu sou mais bonito. Se olhar assim no espelho, você vê que tem um lado que é diferente do outro. Não é em todas as pessoas que dá para notar, mas se você ficar parado na frente do espelho, você faz assim e fica olhando, e você vai ver que tem um lado diferente, não tem uma simetria perfeita. Mas no reino de Deus nós teremos uma simetria perfeita. Aqueles que perderam o cabelo como eu, terão cabelos. Aqueles que têm um peso a mais, não terão. Nós teremos corpos perfeitos, corpos joviais. Alguns teólogos dizem que nós teremos a idade eterna de 33 anos, a idade em que o homem alcança a maturidade e o seu vigor pleno, a idade que Jesus tinha quando ele pagou o preço em nosso resgate. Um corpo eterno, um corpo imortal. Na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que nela não entrará o imundo, senão aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Hoje você sai de casa com medo, sem saber se volta. Hoje, centenas de milhares de pessoas saem para trabalhar, para ganhar um pão de cada dia e não voltam, porque são assassinadas nas ruas, nas paradas de ônibus, por conta de um celular. Quem aqui já viu alguém jovem com toda a vida que teve a vida ceifada por causa de um celular,
por causa de um tênis, de um relógio. Hoje nós somos escravos da violência. Hoje na tua casa tem cerca elétrica, alarme, vigilante, câmera, tem cadeado, tem grade, sim ou não? No prédio onde eu moro tem portão elétrico para entrar, portão elétrico para sair, chave, aquele tagzinho, tem câmera, tem alarme. E volta e meia os ladrões entram. Eles entram com uma facilidade. Se eu esquecer a chave, eu não entro. Eles sem chave entram com uma maior facilidade. Mas no reino de Deus não terá o perigo de você ser assaltado, de você ser vítima de latrocínio, de você ser vítima de sequestro ou de estupro. Você jamais será agredido, porque todos que lá estiverem serão puros e santos. Não haverá violência, não haverá fome. Hoje o mundo padece com fome. O teu estômago está cheio, glória a Deus, mas existem milhares de pessoas que dormem e acordam com fome. Existem pessoas que estão morrendo de fome e de doenças provenientes da desnutrição. Mas na Nova Jerusalém, o Senhor vai prover um grande banquete. Ninguém terá fome e falta de nada, porque todas as nossas necessidades serão supridas pelo pão da vida, aquele que desceu do céu, se fez homem e nos ofereceu a oportunidade de, através da fé, conquistarmos todas estas maravilhas. Você pode ter sucesso aqui na terra, mas você não pode tirar os teus olhos da eternidade. Você tem que desejar a eternidade, você tem que sonhar com o céu, você tem que desejar o céu. Você não pode estar apenas visando as coisas terrenas. O apóstolo Paulo disse: eu lutei com feras em Éfeso, eu fui açoitado, perseguido. Se a minha esperança estivesse apenas nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, eu seria o mais miserável dos homens. Ou seja, o apóstolo Paulo não tinha a esperança de ter uma recompensa aqui na terra. Ele visava as coisas do reino de Deus, a eternidade, e ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele trouxe uma revelação na palavra, dizendo assim: conheço um homem. A modéstia não permitiu que ele dissesse: eu fui arrebatado. Hoje tem pessoa que nem vida com Deus tem e vive sendo arrebatada. Mas o apóstolo Paulo foi arrebatado, elevado ao terceiro céu. E ele disse: eu vi e ouvi coisas gloriosas que são inefáveis. Deus não me permitiu revelar, mas ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No mundo existem paraísos. Fernando de Noronha, você vai aqui em Santa Catarina, já tem praias que são um paraíso. Tenerife, muitos países que parecem um paraíso, sim ou não? Você vai lá, bota na internet imagens de lugares paradisíacos, você se encanta. Se Deus fez coisas maravilhosas que nos deslumbram aqui nessa terra caída, imagina aquilo que um arquiteto do universo projetou para a vida eterna. Uma cidade santa, com ruas de ouro puro e límpido, com muralhas de jaspe e cristal, com 12 portas, 3 de cada lado, cujas portas são de pérolas, e cada uma tem um anjo guardando a sua entrada. Lá não vai ter a necessidade de sol, porque o Cordeiro vai iluminar. Hoje nós passamos um terço da nossa vida dormindo. É importante você ter um bom colchão. O dia tem 24 horas. O ser humano precisa dormir aproximadamente 8 horas.
alguns se passam, como diz o pastor, alguns têm um acordo com a cama, fizeram aliança com a cama. Mas na Nova Jerusalém nós não precisaremos dormir. E hoje, se você não dorme o tempo suficiente, quem aqui fica indisposto? Acorda azedo, de mau humor, nem fala comigo que eu não estou bom, nem me acordei ainda. Na Nova Jerusalém nós vamos ter sempre um vigor pleno. Nós nunca vamos estar assim, hoje eu estou cansado, hoje eu estou abatido, estou com aquela enxaqueca. A mulher não vai menstruar, olha só que maravilha. Não vai ter aquele estresse, o marido não vai ter aquele estresse de ter que estar junto com a mulher brava, irada. Glória a Deus. Você não tinha pensado nisso, né? Não vai precisar dormir. As amizades. Quem aqui já teve amigos na infância que você via aquela pessoa como um irmão, como uma irmã? Pastor, me dava mais com aquele amigo do que com meus próprios irmãos. Contava tudo, sabia tudo de mim, chorava e sorria junto. Quando eu olhava para o meu futuro, eu pensava: os meus filhos vão ser amigos dos filhos dessa pessoa, eu vou ser sempre amigo dela, vou estar sempre junto. O tempo passa, as coisas acontecem, a vida separa, você deixa de falar, às vezes mora em outra cidade. Eu vim morar em Porto Alegre e, sem que eu quisesse, eu percebo que hoje, quando eu retorno, não é a mesma coisa. O meu relacionamento com os meus amigos, não que eu não os ame, não que eles não sejam meus amigos, mas as pessoas acabam se afastando. Às vezes as pessoas que você confiou te decepcionam, te magoam, te entristecem, ou não retornam a mesma fidelidade, doação e amizade que você teve para com ela. Você se entregou, você se doou, você deu o melhor, e quando você precisou, a pessoa não estava ali e você se entristeceu. Você viu que a pessoa não te tinha por importante como ela era importante para você, e as amizades se perdem no tempo, as pessoas se afastam. Quem aqui já passou por isso? E tem pessoa que hoje é traumatizada. Pastor, eu tenho dificuldade em me abrir com as pessoas, em construir novas amizades, porque eu já abri o meu coração, eu já me deixei conhecer, eu já tentei me aproximar de pessoas e eu só me decepcionei. Hoje as pessoas, elas buscam relacionamentos por interesse, elas não buscam por afinidades, por amor. Elas olham para a pessoa e veem se a pessoa tem estirpe, se a pessoa tem um bom carro, uma boa casa, se ela tem título, se ela tem dinheiro, se ela tem pompa. A pessoa chega num carrão, a pessoa tem um título, a pessoa se veste bem, ela tem uma posição de destaque no lugar em que você estava, mesmo que você já estava ali há anos, ela toma a tua frente. Todo mundo vai querer ser amigo dela, todo mundo quer trazer ela para o seu grupo. As amizades não são verdadeiras, as amizades são por interesse. Às vezes você pensa que a pessoa te ama, você pensa que você é importante para a pessoa. Na verdade, a importância que você tem é porque você serve, é porque você está fazendo algo que beneficia ela. Você não é visto como um ser humano, você é visto como alguém que oferece algo. Deixa de servir, você vai ver que muitas vezes você vai perder o valor rapidinho. Quem já passou por isso? Vale quanto serve, ou então quanto tem. Às vezes, quantas vezes você já não passou pelo sentimento de tristeza, de ter sido esquecido, de ter sido deixado de lado? Só que o grupinho se reuniu e saiu, e você talvez não tenha um carro, não tem dinheiro, não tem condição, às vezes é esquecido. É uma coisa velada, não é uma coisa assim escancarada, mas que é real em
muitos ciclos. Quem aqui já passou por isso? No reino de Deus, as amizades serão verdadeiras, serão puras e serão eternas, porque as imperfeições do ser humano, e nós também temos imperfeições, nós também decepcionamos, nós também falhamos, nós também erramos com pessoas que confiam em nós. Nós magoamos e somos magoados, decepcionamos e somos decepcionados, mas quando Jesus vier entre as nuvens em glória e arrebatar a igreja, ressuscitando aqueles que morreram em Cristo, nós receberemos um corpo glorificado, eterno e imortal, e junto desse corpo nós receberemos uma nova natureza. O fruto do Espírito será pleno em nós. Hoje nós temos o fruto descrito em Gálatas 5,16 em diante: paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Mas ele não é pleno. Uma hora você está alegre, daqui a pouco você está triste. Uma hora você tem um domínio, você se segura, me saí bem. O outro teria dado um burro, mas eu me segurei. Mas daqui a pouco você já está chutando o gato e falando palavrão. Você não vigiou e teve um momento que você falhou. Sim ou não? Só eu que sou falho aqui? Você é falho. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo de pecado? Nós temos a natureza do Espírito, nós já estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Deus já está nos moldando segundo a imagem e semelhança de Cristo. Mas como nós estamos em um vaso de barro, somos sujeitos a fraquezas, somos sujeitos ao pecado. Você ora, você jejua, você lê a palavra, você busca ser fiel a Deus, mas é inevitável que tenha momentos que você tropece. É ou não é verdade? Que você falha, que você pensa o que não deveria, que você fala o que você não deveria ter falado, que você age como você não deveria. Graças a Deus que nós temos um advogado à direita de Deus o Pai, que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo juiz, aquele que nos justifica e nos dá a vida eterna. Mas na eternidade, toda a natureza humana será extirpada. Nós não seremos tentados. O homem não vai olhar para uma mulher e se sentir tentado, sentir algum desejo impuro. A mulher não vai olhar para aquele homem saradão e sentir alguma atração. Nós não vamos pensar malícia, não vamos ter inveja. Alguns terão um galardão maior do que os outros. Quem mais serviu, o galardão vai ser proporcional àquilo que a pessoa fez. Jesus falou que se alguém trouxer um copo de água fria a um dos seus servos, de forma alguma perderá o seu galardão. Então, aqueles que conquistarem a salvação terão a vida eterna, mas como há diferença entre o brilho das estrelas, haverá diferença entre a posição e o galardão dos salvos. Alguns terão uma maior recompensa, uma posição de maior glória, de maior destaque. Alguns terão um galardão maior, porque mais se doaram, mais se dedicaram, e Deus é justo, amém? Só que aquele que tem mais galardão não vai ser invejado. A pessoa não vai olhar para outra como hoje. A pessoa olha, a casa do vizinho é maior, o carro é melhor, a pessoa inveja, a pessoa fica desejando, cobiçando. Ele tem e eu não tenho, tudo é mais fácil para ela, para mim tudo é difícil. A pessoa fica murmurando e cobiça. No reino de Deus nós teremos um caráter puro. É como o teu filho. Você não deseja que o teu filho tenha uma vida financeira melhor do que a sua? E se você vê o seu filho trabalhando e conquistando e vencendo, você não vai ter inveja, você vai se alegrar. Assim vai ser o nosso sentimento pelos nossos irmãos, quando nós vemos alguém que terá um galardão maior. Não vai ter inveja. Os sentimentos não vão ser por interesse. As amizades serão verdadeiras e serão eternas. Você nunca vai decepcionar e você nunca vai ser decepcionado. E uma coisa que eu posso te adiantar é que algumas amizades são um presente de Deus. Elas começam aqui na terra,
aonde nós somos imperfeitos e falhos, sujeitos a decepcionar, e elas vão ser aperfeiçoadas e durar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Lá na eternidade, você vai lembrar de quem você é, da vida que você teve aqui na terra. O teu chip de memória não vai ser apagado. O que vai acontecer é que você não vai ter tristeza pelas coisas que se passaram. Hoje você lembra de um fato do passado e muitas vezes você chora. Quem é que chora ao lembrar de alguma coisa? Você lembra de algo que foi frustrante, que foi marcante, e você começa a falar e já começa a chorar, porque aquilo traz uma tristeza. Quando nós formos glorificados, seremos perfeitos, e as coisas passadas não trarão tristeza. Nós vamos lembrar. Você vai lembrar de quem você foi, dos teus amigos, de pessoas que você conheceu aqui, você vai conhecer lá. Só que lá vai ser um corpo glorificado, um caráter perfeito. Seremos semelhantes a Jesus, seremos perfeitos em santidade, seremos tão santos como santo é o Senhor Jesus. Pastor, mas será que não tem perigo de eu pecar, de eu me sentir tentado, de eu cair? Não. Você vai ser perfeito em amor, perfeito em santidade, em domínio próprio, em mansidão. E no céu não terá tédio. Você vê às vezes nos desenhos animados, eles pintam o céu como uma nuvenzinha branca, um anjinho com um violino, e pessoas entediadas sem ter o que fazer. No céu vai ter trabalho, mas a diferença é que não será um trabalho frustrante, desgastante, cansativo como aqui na terra. Às vezes a pessoa fica 2 horas para ir para o trabalho. Quando você tiver um corpo glorificado, você vai poder se transladar, você vai poder desaparecer de um lugar e se ver em outro. Lembra quando Filipe, o evangelista, batizou o eunuco, e quando o eunuco saía das águas, a Bíblia diz que Filipe foi transladado. Ele teve um corpo igual aquele personagem daquele filme. Como que é o nome daquele filme que também tem um desenho? Que ele desaparecia num lugar e aparecia no outro. Como? Era Jackson? Não. Os Jacksons? Não, é uns que são eles são tipo uns Transformers, assim. Um que é um lagarto, o outro movimenta o vento, a outra movimenta a terra. Tem os X-Men. Tem um que ele se translada. Filipe, ele teve essa experiência igual Jesus, quando saiu de Emaús para Jerusalém. Filipe estava batizando o eunuco, e depois ele foi transladado e o corpo dele desapareceu daquela região e ele se encontrou em Azoto. Então nós teremos esse corpo que não será limitado às coisas que nos limitam hoje. Não vai ficar idoso, vai passar milhares de anos e você não vai ter uma marca de expressão, uma ruga. Hoje as pessoas gastam boa parte do salário, as pessoas se endividam para comprar maquiagem. Eu vejo minha esposa está sempre vendo na internet aqueles vídeos de make, é make que fala? Ensinando a maquiar, a fazer a sobrancelha, a fazer não sei o que. Lá no céu você vai ter uma beleza eterna, vai passar milhares de anos, você não vai ter um cabelinho branco, você não vai ter uma ruga, você não vai ter um defeito, você vai ser perfeito, perfeito em beleza. Porque Deus não faz nada feio. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Teremos amigos eternos. Seremos como uma grande família, onde não vai haver desamor, traição, maldade, aonde não vai haver decepção. Ninguém vai te deixar de lado porque você não tem o carro do ano. Você vai ser importante. Você vai poder conversar com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Daniel. Você vai conhecer os personagens da Bíblia. Você vai poder conversar com anjos. Você vai poder ver Jesus face a face.
é uma realidade, irmãos. São promessas de Deus. E a Bíblia diz: escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Um dia você vai estar face a face com Jesus. Um dia você vai poder conversar com anjos. Imagina, você vai ficar ali semanas conversando com um anjo, porque lá não vai ter o tempo, Cronos, como tem hoje. O tempo já não existirá, será a eternidade. Então vale a pena você ser fiel, você perseverar. A esperança do céu deve ser uma das coisas que nos ajuda a resistir às tentações do mundo. Quando você se sente tentado, quando o inimigo te oferece um prato de lentilha, você deve parar e pensar: o que Deus tem preparado para mim é maior, é melhor. Eu tenho promessa de vida eterna. Eu não vou abrir mão do meu nome no livro da vida por um momento de prazer, para adulterar, ter 3 minutos de prazer. Alguns dois deram, alguns, sei lá. Abrir mão daquilo que é eterno por prazeres momentâneos não vale a pena. E tem pessoas que estão abrindo mão da eternidade, por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo e passageiro. Que você possa deslumbrar, visualizar as coisas eternas. Às vezes eu acho que eu sou meio doido. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os que somos salvos, ela é o poder de Deus. Muitas vezes eu fico horas do dia, às vezes eu vou dormir pensando, imaginando como que vai ser o céu. Às vezes eu ando e eu fico imaginando como que vai ser, eu vou me olhar no corpo glorificado, como que vai ser a vida, o dia a dia. Não vai ter tédio. Imagina, você vai conhecer a Deus por toda a eternidade. Deus é inesgotável em grandeza e poder. Você vai conhecer a Deus pelos séculos dos séculos. Você vai conhecer a criação de Deus, os mistérios da criação. Você vai poder conhecer lugares que hoje são inimagináveis. Imagina Deus: vou lá, vou te mostrar a lua, vou lá, vou te mostrar tal estrela, tal lugar. Nós vamos conhecer os segredos do universo. Tudo que está oculto hoje pela nossa limitação vai ser revelado, e nós teremos uma eternidade, os séculos dos séculos, para todos sempre, e todos nós seremos perfeitamente apaixonados pelo Senhor Jesus. Hoje, Jesus, eu não sei se você é assim, mas Jesus é o último pensamento do dia. Muitas vezes eu vou dormir pensando, meditando na palavra, e quando eu acordo já pensando em Deus. Eu digo: bom dia, Senhor. E às vezes estou meio dormindo e eu dou 3 vezes bom dia. E na eternidade você vai ser apaixonado e você vai ser saciado. Aqui você pode ter paixões não correspondidas, mas bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O nosso amor pelo Senhor vai ser plenamente correspondido. Ele vai se entregar, Ele vai se deixar conhecer, Ele vai se doar por nós. Vai ser glorioso, vai ser algo inimaginável. O melhor pregador, o mais inspirado, que viesse aqui e abrisse as Escrituras, ele não poderia trazer na plenitude a revelação do céu, que nem hoje. Eu estou trazendo um deslumbre, uma visão, uma ideia, mas vai ser mais glorioso, mais sublime, mais maravilhoso do que um homem possa expressar ou ensinar. Por isso que em Apocalipse, quando a palavra é ministrada, o apóstolo João, que viu as coisas do reino de Deus, ele diz: vi, aí ele descreve, semelhante a, porque não há na terra nada semelhante em grandeza, em beleza, em sublimidade, como aquilo que Deus tem preparado no reino do céu. Hoje tudo vai se dissipar. Pedro diz que esse mundo está reservado como tesouro para o fogo. Tudo pelo que os homens vivem e morrem vai ser destruído, mas nós estamos olhando para um lugar onde as coisas são eternas. Amém?
E é algo mais glorioso do que a nossa mente, como diz Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu termino só concluindo, porque eu preciso concluir. Sabe aquela pessoa amada, aquele irmão, aquele amigo, aquele familiar? Eu tenho amigos que partiram no Senhor salvos, e às vezes eu lembro deles, é como se eles estivessem vivos para mim. Dá uma saudade, dá um aperto. Às vezes eu tenho uma conquista, uma alegria, dá vontade de você pegar o telefone e ligar para a pessoa, e daí você lembra, poxa, a pessoa já partiu. Dá uma tristeza, sim ou não? Quem passa por isso? Só que você vai rever essa pessoa, e você vai estar com ela num lugar onde não existe a palavra saudade, não existe separação. Aqui nós temos essas coisas. Às vezes o filho vai morar em outra cidade, vai estudar, vai procurar uma vida melhor. Às vezes no interior não tem emprego, mas no reino de Deus não existe saudade. Basta você pensar, você pode estar com a pessoa. Amém, irmãos? Então fica com essa palavra. Espero que o Espírito Santo tenha inserido na tua alma, na tua mente, no teu coração, uma ideia, ainda que pequena, sobre a maravilha daquilo que o Senhor tem preparado. E quando você se sentir tentado, faça como eu fico meditando nessas coisas eternas, e isso me dá forças para virar as costas para o mundo e para continuar marchando para o reino de Deus. Amém? Se coloque em pé, quero fazer uma breve oração e já vamos encerrar. Quem aqui entendeu essa mensagem? Poderia ler aqui vários textos, mas eu resolvi ser mais simples, mais direto e mais objetivo hoje, como se fosse uma conversa entre amigos numa roda. Amém? Hoje foi diferente, não sei se vocês notaram. Graças a Deus. Maravilhoso e bendito Deus, obrigado por aquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela cidade santa, a Nova Jerusalém, que tem o rio da água da vida, que tem a árvore da vida, aonde será servido a grande ceia. Obrigado pela recompensa que o Senhor preparou para aqueles que hoje te servem. Obrigado pela coroa da vida e pelas vestes brancas de justiça e santidade. Obrigado pelo corpo eterno e imortal que o Senhor nos tem preparado. Obrigado, Pai, porque o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Hoje nós podemos ter um vislumbre daquilo que o Senhor nos preparou. Somos falhos limitados, vivemos num mundo caído, mas os nossos olhos estão no reino que há de vir. Como nós lemos no início, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13:14. Que essa pessoa possa visualizar as coisas eternas, o teu reino, que ela possa se santificar, estar preparada para o encontro contigo, porque aquilo que o Senhor tem preparado excede toda a beleza e prazer que esse mundo pode nos oferecer. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Pode sentar por um momento. Nós vamos dar os avisos.